Boa noite pra você que tava com saudade. Eu sei que tava com saudade. Semana passada passou um tufão, não sei, que acabou com Porto Alegre. Não conseguimos fazer o episódio. Estamos começando mais um episódio ao vivo, diretamente daqui da Startar, a melhor produtora de conteúdo que eu conheço. Muito obrigado, um abraço, meu irmão Gil Lisboa, todo mundo da Startar. Tô muito feliz de estar aqui. Aliás, obrigado pela presença de cada um de vocês, que sempre estão por aqui, ou tá aqui ao vivo, ou que tá escutando ou vendo esse episódio depois, né? Então fica o meu bom dia, o meu bom, o que você quiser. Não podemos deixar de agradecer aos nossos patrocinadores, né, que ajudam a gente a estar continuando esse trabalho. Muito obrigado a KTO por estar aqui desde o começo, desde quando tudo era mato, junto com a Startar, junto com o Gil Lisboa e junto com o podcast Homem Sem Tabu. Muito obrigado, KTO. Onde a diversão acontece, aqui em cima, o Thiaguinho já vai colocar aquele QR Code. Vai aparecer. Colocou, Thiaguinho? Coloquei. Já botou? Você vai pegar o teu... Eu tô na linha ou tô na central? Eu tô na central. E agora ele foi arrumar. Você aponta a câmera do teu celular para esse QR Code que tá aqui em cima. Com o cupom HSemTabu lá na KTO, você tem 20% no seu primeiro depósito, então não vacila. Tá rolando BBB, e se eu não me engano, também tem BBB. Então, o que você quiser. Mais uma vez, onde a diversão acontece. Muito obrigado a KTO e todo mundo da KTO. E, pode voltar ali, Thiaguinho. Agradecer aos nossos patrocinadores da rede de motéis Paradiso, ao Paradiso Motel, ao Medieval Motel Spa e ao Florence Motel Spa. Estive lá no Medieval, muito bom motel. Já falei aqui que ele é tão bom que a única coisa que eu não fiz foi transar. Então vai lá, o motel é maravilhoso. Uma banheira que é do tamanho dessa sala. Vale muito a pena aí, é verdade. É muito bom, muito bom. Muito obrigado a todo mundo da Rede Paradiso, Medieval e Florence, Patrick e todo mundo, Alessandro da agência. Muito obrigado, estamos aqui mais uma vez. Acho que você gostou. Eu gostei, Thiago. Voltando pra cá. Quando o assunto é sexualidade, eu que sou urologista, especializado em andrologia, é minha área, eu adoro falar, né? Sim, então seja bem-vindo mais uma vez, Thiaguinho. Uma salva de palmas pra Dr. Rossol. Pode bater palma, Thiaguinho. Você não tem ajudante, mas a tua mão tá... Isso, Thiaguinho, isso. Muito obrigado de novo pelo seu tempo, por estar aqui. É um prazer. De verdade, foi muito legal o episódio que a gente fez. Sim, com o Dr. Fernando. Com o Dr. Fernando, era Novembro Azul, a gente falou de câncer de próstata, passamos bastante informação de prevenção, de tratamento de câncer de próstata, mostramos a importância dos homens se preocuparem com isso. Sim. E eu acho que a gente pôde passar boas mensagens aí. Sim. E isso é um trabalho que a gente gosta de fazer, que é informar, né? Uhum. O médico sempre trata doenças, mas se a gente puder prevenir e dar umas dicas para as pessoas se atentarem para umas coisas importantes, sempre é legal, e isso faz parte da medicina também, né? Sim, sim. A gente não tem muitas formalidades, mas você é médico, proctologista, urologista. Da outra vez a gente fica com... Da outra vez a gente falou disso. A gente fez um contraponto das duas especialidades. É verdade. Que uma é do intestino, do reto, e que o urologista, o andrologista, é da parte reprodutora masculina, da próstata, do pênis, dos testículos, bexiga, rins. Pra mim, parece que eu não assisti o outro episódio, né? Que eu não tava... Mas ocorre essa confusão aí. Essa confusão é comum, né? Muitas vezes pacientes com hemorroidas vêm procurar o urologista, né? Sim, e aí no caso... E não é o profissional mais indicado, é o proctologista, que trata patologias orificiais. Sim, quando eu tive... descobri que eu tinha... Falei isso no outro episódio, que meu pai teve hemorroida, e aí eu fui porque eu tava, enfim, achei que podia estar, e era fissura anal. Uhum. Você bota um medicamento, não vou saber o nome, talvez você saiba. Uhum. Botava uma bisnaga lá dentro, aí você aperta, é tipo isso aí, né? Um dos tratamentos é esse. Um dos tratamentos é esse, então eu fui no proctologista. Você que não sabe, tá sabendo agora. Isso aí. Hoje nós vamos falar de um monte de coisa. A gente falou no último episódio um pouquinho só de prótese. Tá. Peniana, hoje vamos falar de prótese peniana, disfunção erétil, aumento peniano, doença de Peyronie. Aquela doença que entorta o pênis. Não é aquele teu pau um pouquinho torto pra direita ou pra esquerda, aquele teu pau, não é bem aquele, isso aí é meio que normal, né? A gente pode mostrar imagens aqui?
Tem imagem pra mostrar? Tenho. Se depois se você quiser, a gente pode mostrar, sim. Ah, será? Pode, Thiaguinho? Pode, né? Você quer me mandar? É que esse é conteúdo adulto, não sei se tem, a gente tem alguma restrição. Não dá. Na verdade, mas depois lá no YouTube a gente consegue... No YouTube a gente consegue. No YouTube a gente consegue Só depois tem que escolher... colocar conteúdo sensível. Não, coloca E conteúdo com faixa sensível. etária. E com faixa etária. Sim, mas dá pra você colocar que é, tipo, conteúdo informativo, não sei o que Didático. e tal. Sim. Dá pra mudar isso aí. Tipo, por cada vídeo, entende? A maioria dos meus vídeos eles desmonetizam. Aí eu tenho que ficar entrando e colocando cada um e pedindo pra monetizar de novo e tal. Mas Tá. se ajudar a esclarecer e mostrar, é bem interessante. Eu tenho tenho centenas de fotos de pacientes com Peyronie aqui. Nossa, mas depois, como é que Não nós... dá. É exposto? É só o pênis. Não dá, infelizmente. Não dá? Não dá. Cara, Mas é didático. Esse for didático, não pode ser muito exposto. Não é possível. Mas se não for mostrar isso, se não for exposto, não adianta. Mas no YouTube... No meu canal do YouTube eu tenho várias imagens. Tenho, inclusive, um vídeo que eu falei de 14 casos diferentes de doença de Peyronie. Uns que eu fiz cirurgia, outros que a gente tratou com medicamento, ou com injeção, ou com tratamento clínico. E tem também vários vídeos onde eu tenho cirurgias reais minhas, com desenhos ilustrativos mostrando como é cada uma das cirurgias, porque eu faço várias técnicas para correção de doença de Peyronie. Faz, joga lá no grupo depois, pergunta lá que vai estar todo mundo lá. Depois faz favor pra nós durante o episódio. Enfim, eu acho que vai, tá? Me manda as fotos que eu vou botar no... Tá, você quer... Então você pode ir me mandando depois, se quiser. Posso te mandar já. E aí depois você fala lá manda ali no grupo. Eu acho que pode, porque isso que eu tô falando, eu já vi. Sabe, quando você coloca lá, você tem que explicar. Aparece lá um pênis, tá? Aparece. Só que aí você tem como colocar lá. E tem as opções. O conteúdo é isso, qual disso. E aí eles liberam. Pelo menos é onde toda vez que eu vou mexer lá tem isso. Então eu acho que poderia. Vai ficar bem didático, na verdade, né? Mas enfim. Tu acha eu mandar umas 10 fotos? Tá bom, tá tudo bem, eu já encaminho aqui. Eu tenho 1107 aqui. Nossa, vai ficar o episódio inteiro aparecendo. Ô, doutor, mas tem como Diga. tu fazer um pouquinho mais pra cima que tá aparecendo aqui, ó, e eu tô dando pra mim, não consegui trocar de câmera. É que tá aparecendo as fotos bem no cantinho da câmera. E tô vendo... Ele tá vendo as fotos? Eu viro pra aquele lado. Não, assim tá bom. Se não tivesse que colocar uma edição, eu consegui virar a câmera. Ô, Thiaguinho, você não vai falar. É bom, ninguém tá te vendo também. Você. Que pergunta, pra quê, né? Só porque eu tô enrolando o tempo dele me mandar. Mandou? Aqui, Thiago. É que eu acho que é realmente talvez o WhatsApp não esteja funcionando. Você mandou? Tá, mandei. Tá, não tá, realmente não tá, acho que não tá mesmo, Thiaguinho. Bom, a gente começa... Já foi, agora foi. Mas Tu tá sem internet? não, tá funcionando. Veio! Veio. Vou mandar o vídeo, peraí que eu vou... Mais ou menos o que é a coisa. Eu vou mandar, quer que eu mando no grupo ou pra você? A gente tem o Wi-Fi aqui. Tem o Wi-Fi aqui. Qual que é? Star 5G ou 2G? É o 5G. Qual é que é a senha? Eu boto aqui. Deixa eu pegar aqui. Você não sabe? Eu consigo... Ô, Thiago. Foi? Tem mais fotos? Tem mais. Eu tô mandando, peraí. Encaminhar. Todas as fotos, nenhuma delas tem identificação de paciente. Claro. Essas fotos são de pacientes que me procuraram com essa doença no consultório. E eu no consultório, quando eu recebo pacientes com doença de Peyronie, eu faço um teste de ereção fármaco induzido. Esse é o TEF. O que é isso? O paciente vem com Peyronie, muitas vezes ele não traz fotos do pênis em ereção. E o que eu faço? Eu coloco ele numa salinha reservada. Nessa salinha eu deixo ele numa maca, bem confortável. Coloco um lençol, faço uma pequena injeçãozinha no pênis com uma droga vasoativa que proporciona a ereção, ativa a ereção do paciente. Ele assiste um filme erótico da sua preferência numa tela que tem nessa sala. Isso ajuda para que a ereção ocorra.
E depois de uns 10, 15 minutos eu volto para a sala e checo como está a ereção. Né? E daí eu consigo fazer essas fotos que eu estou apresentando para vocês aqui. E também faço um pequeno vídeo para ver em todas as dimensões como é que está o defeito, como é que está essa anomalia, como é que está essa tortuosidade. Tá. Porque com essa imagem, ao vivo, que eu, médico urologista, vejo do paciente, eu consigo bolar um plano, uma estratégia para poder oferecer o melhor tratamento para o paciente. Às vezes, o paciente, além de ter o pênis torto, ele tem um acinturamento, que se chama efeito ampulheta. Ah, ele fica mais estreito onde é Onde é a placa, onde é essa fibrose. É uma fibrose? É uma fibrose. Tá. Isso aí, pra quem, a gente tava falando disso antes, pra quem acha que, o meu pênis é torto. Não é pênis torto. Sim. Não é aquele... É bastante torto. É bastante torto e tem uma diferença de você nascer assim e de adquirir isso, Sim. certo? Sim. Poucos homens adultos, na idade adulta, têm o pênis completamente reto, sem um pouquinho de tortuosidade. Tá. A maioria dos homens tem ele um pouquinho torto. Só que essa tortuosidade, ela só é importante, ela só atrapalha quando ela tem mais do que 30 graus. Então, existe o congênito, que são aqueles rapazes jovens que já desde a infância têm o pênis torto. Não é doença de Peyronie, ele sempre foi torto. E esses pacientes também, quando começam a sua vida sexual, ali pelos 15, 16, 18, 20 anos, eles começam a se incomodar com isso, porque essa angulação mais de 30 graus, que às vezes é 90, além de provocar um problema estético, cosmético, pode atrapalhar na hora do coito, porque se o pênis tem mais de 30 graus de tortuosidade, ele atrapalha na hora da relação, às vezes para o paciente, às vezes para a parceira. Sim, sim. Né? E isso aí realmente é uma coisa que deixa o paciente muito abalado. Sim. Eu tive um caso que foi muito interessante, faz uns 2 anos. Posso contar todo o caso, Thiago? Pode contar, claro. Era um rapaz de uns 20, 21 anos, de Santa Catarina. Ele tinha um irmão mais velho e eram 2 filhos do casal. E o filho mais velho sempre teve uma vida normal e o guri mais novo também, até seus 14, 15 anos também iguais, tudo normal. Daí o guri passou na faculdade, né? Tava na faculdade e da faculdade em diante o guri mudou. Ele começou a ficar diferente do irmão mais velho. E os pais começaram a ficar um pouco preocupados, que o guri não falava muito, era muito embotado, muito tímido, não se relacionava. Na faculdade não ia nas festas da turma. E ofereceram pro guri, vamos botar o nosso filho numa psicóloga. Sim. E levaram na psicóloga. Né? E depois de 1 ano de tratamento psicológico, a psicóloga chamou os pais no consultório dela e disse o seguinte: pessoal, o fulano não tem nenhum problema psicológico. O fulano tem um pênis bastante torto, que quando ele estava no início da faculdade, ele foi tentar ter uma relação sexual com a sua parceira, uma colega, e quando ele se despiu e estava em ereção, ela começou a rir do pênis dele. E isso abalou ele completamente. E depois disso ele nunca mais foi o mesmo. Tá, e não deve ter conseguido nem se relacionar com outras pessoas. Sim, porque era quase 90 graus o pênis do paciente. E Nossa, pra baixo, que é a tortuosidade pior que tem. A tortuosidade para baixo é a que mais atrapalha. A para cima, a dorsal é a que menos atrapalha. Tá. A pro lado, lateral, atrapalha razoavelmente. Mas pra baixo. aquela para baixo é a que mais impossibilita o coito. 90 graus pra baixo. Pra baixo. Isso, a cirurgia, porque tem como arrumar. Sim, esses pacientes, a única saída, o único tratamento é fazer cirurgia para correção, para fazer um desencurvamento do pênis. A gente está falando de congênito, né? Peyronie também. É parecido a cirurgia? Porque... Sim, a resposta é sim. Porque a do Peyronie é uma fibrose ali por causa de uma lesão. Uma lesão. A outra, ela nasceu daquele jeito. Exato. Vai ser mais ou menos parecido. A cirurgia é bastante parecida. Na cirurgia de pênis torto congênito, nos últimos anos, está cada vez menos se usando enxerto. Se está cada vez mais fazendo cirurgias de plicatura, que é mexer no lado maior. Para fazer pequenas plicaturas, pequenas incisões no pênis e depois pontos para fazer essa retificação dessa forma. Para ele voltar. E não mexer no outro lado do pênis.
Caramba, sim. Já no Peyronie, a gente muitas vezes usa enxerto, quando é uma curvatura bastante acentuada. Daí a gente vai na região da placa, incisa a placa, solta a placa, abre-se um espaço ali e a gente preenche esse espaço com enxerto. Enxerto de... Não, Pode ser tecido do próprio corpo, pode ser da crura, do próprio pênis que está embutido lá embaixo, perto da região perineal. Entre o escroto e o outro. Abre embaixo, tira de lá. Pode ser retirado de fáscia do abdômen, naquela camadinha dura que está junto dos músculos no abdômen. Pode ser retirado também de mucosa oral. Pode ser utilizado tecido heterólogo, que são enxertos de outros tecidos, como o que eu uso, que é pericárdio bovino. Existe nos Estados Unidos também o pericárdio humano, que no Brasil a lei ainda não permite a gente utilizar. Então a gente utiliza o pericárdio bovino, que é aquela camada que tem externa do coração, que eles retiram de coração de boi e preparam esse tecido, guardam ele em formol e a gente usa esse tecido para colocar ali naquela área da placa que a gente abriu. Esse enxerto não é específico pro pênis. Mas é um enxerto, sim, para vários lugares no corpo. Por exemplo, o coração também se utiliza. O Peyronie, então, a fibrose. A fibrose, ela dá o lado que encurta. Geralmente a fibrose ela tá mais presente no lado que encurta, que entorta, que encurva. Isso é muito comum? É bastante comum. É uma doença bastante prevalente. Ela ocorre em 8% dos homens. Tem estudos que falam até em 12% da população masculina. Só que o que acontece, Thiago? É uma doença que o pessoal não fala muito. Sim. Vou te dar um exemplo. Digamos que tu tem Peyronie, tá? Teu pênis encurvou. Ficou um anzol bem torto, tua mulher tá se queixando, tua vida sexual piorou. Normalmente tu não sai no teu grupo de amigos falando do futebol disso. Pessoal. Meu pau tá torto meu aqui. Meu pênis entortou. Sim. Pô, é uma situação debilitante. Sim. E 73% dos homens que têm Peyronie, eles ficam bastante abalados psicologicamente com a doença. Sim. Tem um urologista americano que ele compara a doença de Peyronie à mulher que tem câncer de mama. Que ela tira uma mama e ela se sente mutilada depois de fazer a mastectomia. No Peyronie, ele diz que pro homem é a mesma coisa. Sim. É muito semelhante, ele fica bastante abalado com essa doença. E é uma doença que a gente, quando trata no início, consegue às vezes evitar a cirurgia com alguns tratamentos. Não existe até hoje um tratamento maravilhoso para Peyronie, né? Antes da cirurgia. Sim. Existe nos Estados Unidos um produto chamado Xiaflex, que é um produto que se injeta na placa e dissolve a placa. Tá. Só que de uns anos para cá esse produto ele tá um pouco caindo em desuso, ainda é muito bom, mas por exemplo, Europa, Austrália, Nova Zelândia, Canadá proibiram esse produto, porque ele é um produto bastante agressivo e que depois de aplicado ele desencurva o pênis em 70% dos casos, mas o índice de fratura de pênis depois de usar o Xiaflex gira em torno de 8%. Ele pode, depois desse tratamento, o paciente que fez esse tratamento, ele pode, numa relação sexual nos meses seguintes, fraturar o pênis e quebrar literalmente o pênis. Isso, onde eu tô entendendo, a gente você ouve brincadeira assim, as pessoas falando, que não sei o que, às vezes a pessoa tá transando lá com a mulher ali, tá falando de uma relação heteroafetiva, mas pode ser homo qualquer também, relação. enfim. O cara tá sentado e a pessoa tá sentando ali nele. Quebrou o pau do cara, não sei o que. É isso que vai acontecer. É isso. Eu não consigo pensar, tem alguma outra situação que pode ocasionar o Peyronie? Porque Sim. Na minha cabeça a maioria são relações sexuais. Thiago, essa posição sexual que tu comentou agora, ela inclusive está descrita em livros de urologia e andrologia, que ela é causadora de doença de Peyronie. Então vai aqui uma dica hoje para as pessoas mas que... me deu um ruim. Thiaguinho, reveja seu Kama Sutra, hein? Você tava ouvindo? Você tá perdido? Você tá com a cara de perdido? Não, tô perdido não. Esse negócio de Kama Sutra, não, eu só faço o básico de Descrito como causador de Peyronie. Sim. Essa posição que normalmente a mulher vem por cima e o homem está por baixo e não tem esse controle total do seu órgão, se na hora da penetração pega num lugar errado e dobra, e isso for um movimento brusco, isso pode sim provocar uma fratura, uma lesão, e isso ser o início da doença de Peyronie.
E eu queria comentar uma outra situação que é a seguinte: muitas vezes a doença de Peyronie ela não é causada por um trauma. Ah, pode ser, é acumulativo. Muitas vezes são pequenos traumas. Na maior parte dos casos, são vários pequenos traumas onde o casal tem o hábito de a mulher vir por cima e na hora do coito, muitas mulheres elas inclinam o corpo um pouco mais para frente para ter mais contato do pênis com o clitóris. E essa angulação do corpo da mulher, ela estando em cima do homem, muitas vezes acaba forçando um pouco. E esse forçar, muitas vezes é uma coisa do casal que acontece várias vezes seguidamente. E na hora, o homem até tem um pouquinho de dor, mas ele aceita. Ele se segura e vai. Mas essas pequenas lesões, essas múltiplas pequenas lesões, podem, na maior parte das vezes, em doença de Peyronie, causar o início da doença. Tá, deixa eu te perguntar uma coisa. Já aconteceu de eu estar com uma mulher e ela dar aquela sentada errado. Sim. Isso aí também vai acontecer se o cara não for... Não teve o toque de Deus ali pra ter um pau maior, acontece com mais facilidade também, porque sai mais fácil. Com qualquer tamanho de pênis pode acontecer. Mas a mulher tem que subir muito com um pau grande, né? Tem que gostar de sentar, hein? Sim. Mas, vamos voltar, já aconteceu comigo isso. Então, e dá aquela escapada, você pega errado, você dá uma parada, tá, eu volto. Nunca progrediu pra mais nada. Sim. Quando acontece isso, acho que depende da sentada, obviamente, da lesão, da dor, ele vai ter uma noção, o cara ali. Faz sentido, depois de uma relação dessa, eu procurar um médico pra ver se deu alguma coisa? Tem como fazer alguma... Habitualmente não, Thiago. Não. Porque isso é muito comum, muitos homens na hora da relação, às vezes, tem uma pequena lesão nessa situação que a gente falou de dobrar e geralmente dói um pouquinho e não acontece nada. A situação que o paciente tem que procurar um auxílio de um médico urologista especializado em pênis ou um urologista geral é quando ocorre hematoma. Né? Porque se houve hematoma é porque teve lesão. E essa lesão tem que ser analisada para ver se foi somente uma lesão superficial ou se tem uma lesão profunda, lá na túnica albugínea, que é a camada onde acontece o Peyronie. Meu amigo, você me lembrou um negócio agora. Uma vez, um grande amigo meu chegou pra mim e ele tava assim, atordoado. E ele falou, cara, eu preciso te mostrar uma coisa. E eu falei, tá bom, mas eu jamais achei que ele ia fazer aquilo. Ele falou, tô com um problema. Ele tinha transado com uma mulher e ele tava com meu, o pau dele tava preto, tinha coisa, acho que deu... Hematoma. Um hematoma. Era um roxão. Falei, caramba, bicho, como é que... Não, porque foi, acho que escapou. Acho que é a situação, e machucou, tá? Pode não dar o Peyronie, só machucou. Sim, né? Na maior parte desses traumas não ocorre porque Peyronie. No caso dele não deu nada. Provavelmente não, mas às vezes o início do Peyronie é com uma lesão dessas. E falando da outra causa de Peyronie, que a gente tem que comentar também, que é a questão genética. É a causa genética. Que são homens que não tiveram trauma, não aconteceu nenhuma lesão no pênis, mas que o vô teve, o pai teve, ou às vezes são pacientes que têm algum problema na síntese do colágeno. Por exemplo, aqueles pacientes que têm doença de Dupuytren, que é aquela doença que deixa a mão do paciente em garra. Essa doença é um problema nos ligamentos da mão. Como é que chama? Dupuytren. E esses pacientes seguidamente vêm no consultório com doença de Peyronie. Pacientes que têm essa doença, muitos, é um fator de risco para ter doença de Peyronie. E seguidamente eu recebo pacientes que dizem assim, doutor, eu nunca tive lesão, nunca machuquei meu pênis. E daí tu vai investigar. Tive um caso agora há poucas semanas de um paciente com doença de Peyronie que eu disse assim, teu pai, teu irmão, alguém teve? Ele disse, não sei. Daí o paciente voltou umas semanas depois assim, doutor, falei com meu pai, disse que teve isso aí. Então isso, obviamente, geneticamente, porque não é algo adquirido. O cara que tem porque as pessoas às vezes vão achar que isso passa, não é... Tem que ser... É genético, veio lá de trás do pai e tal. Não é que o cara teve uma lesão, ficou com o pênis assim e o filho dele pode ter, tá? Sim. Não é... Mas lamarquismo. Mas a 70, 75% dos casos é por lesão. Em torno de 25% dos casos, 30% dos casos é por questão genética. Genética. Sim. Caramba, tá. E aí você, no caso, do Peyronie é só
Se for a cirurgia, você tira a fibrose e tal, ajeita, ainda não chega na prótese. Não chega na prótese. A gente coloca prótese, sim, em pacientes que têm doença de Peyronie, mas em algumas situações, principalmente quando essa doença causa impotência, então o paciente fica com o pênis torto e sem força, sem boa ereção. Tá. Nesses casos, daí a gente tem que botar uma prótese para poder corrigir as duas coisas, deixar ele reto e deixar ele firme. Tá. Então, prótese é indicada para esses pacientes que têm doença de Peyronie e disfunção erétil associada. Ou quando a deformidade ela é muito importante. Por exemplo, o pênis encurva para um lado, para o outro e faz um giro. Tem assim? Tem. Inclusive, se depois a gente puder mostrar fotos, tem alguns casos assim que são casos que a gente chama de graves ou casos complexos, que nesses casos, se tu for tentar fazer a correção com enxerto ou com plicatura, o pênis vai encurtar demais. Não tem, você tem que tirar de muito lá. Exato. Daí tu mexe demais nesse pênis e tu pode encurtar demais e tu pode também afetar a rigidez desse pênis. Então, casos complexos, muitas vezes a gente indica prótese também. Ah, tá, eu ia falar, nesse caso não tem o que fazer, aí vai pra prótese Sim. também. E prótese, se essa for a solução para tratar um Peyronie, que é um caso mais complexo, ou um caso com disfunção erétil associada, não é um tratamento ruim. O índice de satisfação da prótese é bastante alto, em torno de 95%. Quer dizer que de cada 100 homens que colocam prótese por disfunção erétil ou por Peyronie, 95 deles vão estar bastante satisfeitos após 1 ano, 2 do implante da prótese. Sim. Então é um tratamento muito bom, só que é um tratamento definitivo. O paciente não pode voltar atrás depois. Da prótese, Depois né? da prótese não, porque na hora que a gente coloca uma prótese no pênis, que são duas hastes, são duas hastes que a gente coloca dentro do pênis, porque o pênis, se for fazer um corte assim, transversal nele, nas duas porções de cima são os 2 corpos cavernosos e embaixo, o terceiro cilindro que tem embaixo é a uretra. Tá. Né? Então, onde é que a gente coloca a prótese? Nos corpos cavernosos. E na hora de colocar essa prótese, a gente tem que dilatar. A gente tem que criar um espaço ali para botar a prótese dentro. E nessa dilatação, tu acaba lesando um pouco esse tecido vascular do corpo cavernoso. Tá. E daí, com essa lesão, depois a vascularização desse pênis não vai ser exatamente igual como era antes. Sim. É por isso que muitos pacientes que a gente coloca prótese peniana, por exemplo, essas semirrígidas ou maleáveis, depois do implante da prótese, o pênis vai ficar firme, vai ficar funcional, o paciente vai conseguir penetrar, mas alguns deles não vão mais ter aquela tumescência do membro que tinham antes. Ele vai ficar, às vezes, um pouco murcho. Eu até forcei na palavra, mas ele não vai ter toda... Ele não fica aquela baiacu ali. tumescência que tinha antes. Isso acontece em uma porcentagem grande, assim? Depende do grau. Posso ver? Depende do grau da disfunção erétil. Mas isso aqui é molinho até. Mas dobra com a mão pra te tentar ali ver como é que ela dobra. E ela tem memória, tu dobra, ela fica. Tá. Essa parte mais de proximal aqui, que é a parte que fica escondida dentro do pênis, ela não tem aqui metal. A cabeça é mais... Mas aqui na parte que fica mais vira. externa, ela tem um metal por dentro, que geralmente é de prata. E ele, quando dobrado, ele consegue manter, né? Isso se chama memória. Esses numerinhos aqui é pra ficar pra dentro? Esses números são importantes porque na hora que a gente vai colocar uma prótese, a gente sempre, quando faz a dilatação, o passo seguinte é fazer a medição. Do quanto dilatou. Porque prótese de pênis, eu sempre comento com os meus pacientes, não é igual uma prótese de mama. Eu quero botar uma prótese tamanho tal. Não tem isso. Não. Quem Quem decide o tamanho da prótese que vai ser colocado na hora da cirurgia é o cirurgião urologista que está operando o paciente. E ele sempre vai colocar o tamanho exato, o tamanho ideal que aquele pênis suporta. Sim. Não adianta forçar o tamanho no comprimento, porque se tu forçar no comprimento, às vezes tu pode ter uma extrusão. Essa prótese pode sair do pênis. Não. Então, uma das grandes jogadas da cirurgia da prótese é sempre fazer o implante da prótese com um ajuste ideal, adequado de tamanho, tanto no comprimento quanto no diâmetro. Isso aqui é usado, a gente falou um pouco disso lá quando a gente estava falando de próstata, cirurgia de próstata e tal, e tem uma porcentagem
de homens que fazem cirurgia de próstata e que acabam ficando impotentes. E aí, isso aqui é uma... É uma solução. É a solução, na verdade. É uma das. Homens que fazem cirurgia de câncer de próstata e que ficam impotentes, eles podem, muitas vezes, fazer reabilitação logo depois da cirurgia, com bomba de vácuo, usando medicamentos orais como o tadalafila, sildenafila, que estimulam a vascularização do pênis. E também podem usar medicamentos vasoativos injetáveis, que são aqueles que o paciente pode aplicar no pênis, e que esse remédio, eu sou um entusiasta desse remédio para os pacientes que fizeram cirurgia de câncer de próstata, porque nesses pacientes o medicamento injetável, ele funciona muito bem, funciona muitas vezes melhor que o medicamento oral. Isso aí, você já viu Homens, aquela série do Fábio Porchat? Já assisti um outro episódio. Você tem o pai dele, ele na verdade tá broxando e não consegue, nananana. O pai dele, aí ele vai num médico e aí ele fala, isso aí é da tua cabeça, o que tá? Não, eu quero uma coisa pra agora. Ele fala, então tem isso aqui. E aí ele mostra a injeção que o pai dele tá usando. Sim. Não dói aquilo ali? Não. Caramba. Assim, é que, vamos lá, o medicamento injetável para disfunção erétil, ele pode ser utilizado por qualquer paciente com qualquer grau de disfunção erétil. Não é só para pacientes que têm disfunção erétil severa, não é só para pacientes que fizeram cirurgia de câncer de próstata. Ele é um medicamento que eu sempre falo para os pacientes, e isso é uma informação que eu até aprendi depois, quando eu já exercia a urologia. Esse medicamento injetável, ele não vai agravar essa disfunção erétil. Tá. Entendeu? Tá. Então, ele não vai piorar o problema do paciente. Sim. Inclusive, a gente usa, às vezes, medicamento injetável para paciente que tem disfunção erétil psicogênica. É mesmo? Sim, porque é um medicamento que funciona bem nesses pacientes. E esse tratamento, muitas vezes nesses pacientes psicogênicos, a gente usa por um tempo, depois o paciente readquire autoconfiança e faz uso descontínuo do remédio. Ele para de usar o remédio. Aliás, só pra a gente a gente já conversou aqui outra vez, você sabe como que funciona, a gente vai e volta nos assuntos. Você falou uma coisa que às vezes as pessoas não fazem ideia. Você fala assim, o cara tem um problema psicogênico. Sim. Fala no português, claro, assim, pra quem não sabe o que é. Porque tem gente que não vai saber o que é psicogênico. A disfunção erétil? Não, isso. Psicogênico ou psicológico? É isso, na tua cabeça. Eu vou resumir aqui. A disfunção erétil psicológica ou psicogênica é a disfunção erétil da ansiedade. Muitas vezes ansiedade de performance, muitas vezes paciente que se separou de uma ex-parceira, uma namorada, uma esposa, e que está tentando buscar uma nova parceira, e que na hora da relação ele quer funcionar, ele não pode falhar, e isso na hora o que acontece? Aumenta a adrenalina. E o que a adrenalina faz? Vasoconstricção. E no pênis ele precisa de vasodilatação. Não vai dar certo nunca isso. Então o psicogênico geralmente a gente chama de o adrenérgico ou o adrenalizado. É o paciente com ansiedade, ele está preocupado na hora, ele tem que estar com o pênis em ereção e não pode falhar, e não pode falhar, e não pode falhar, e isso vira uma bola de neve, chega na hora, qualquer coisinha errada... Falhou. Isso, a gente já falou disso, a gente já trouxe psicólogo, enfim, teve muita gente falando disso aqui, e a grande maioria dos casos é psicogênica, não é? Dá para se dizer que sim. Tá? Ainda mais nesse período pós-pandemia que o pessoal realmente se estressou muito com esses anos de lockdown, ficou muito... A vida das pessoas mudou nesse período. Né? Sim. E a gente pode ver hoje que os consultórios dos psiquiatras e psicólogos estão lotados. Então, isso aí exacerbou nesses últimos anos. Sim. E é uma disfunção erétil que a gente atende bastante. Eu não saberia te dizer exatamente na minha prática de consultório o percentual exato, mas eu diria que uma metade dos pacientes com disfunção erétil é psicogênico, mas vamos colocar os orgânicos também, que tem doença vascular ou neurogênica no pênis, paciente que fez cirurgia de câncer de próstata, paciente que é diabético. Diabetes é uma doença que piora demais a vida sexual dos pacientes. Sim. Baixa testosterona, geralmente são pacientes que têm distúrbio metabólico, que têm um mau controle do diabetes, tem glicemia alta, tem disfunção erétil neurogênica, tem disfunção erétil vascular, eles já têm uma testosterona baixa. Então é um dos pacientes que eu mais recebo no consultório com impotência, é o diabético, um paciente... É mesmo? Sim. E também os pacientes que fizeram cirurgia de câncer de próstata, né? Sim. Que é a disfunção erétil neurogênica, que na cirurgia de câncer de próstata, durante a cirurgia, muitas vezes os nervinhos
que passam do lado da próstata e que entram dentro do pênis, eles são lesados na cirurgia. Sim. E daí o paciente perde aquele estímulo nervoso para a ereção. Isso não tem como... Não tem como não romper esses nervos? Tipo, dentro da cirurgia, assim, dependendo de como se faz isso. Sim. Os cirurgiões de próstata de hoje, eles sempre na hora de fazer a retirada da próstata, sempre eles têm o cuidado de preservar esses nervos, de dissecar do lado da próstata para tirar a próstata e deixar os nervos. Só que ao mesmo tempo eles têm que ter o cuidado de não atingir o limite e infringir esse limite e preservar demais nervos. Tá. E ao mesmo tempo, às vezes, deixar tumor ali. Deixar a coisa ali, sim, então, claro. Nessa hora, o cirurgião sempre ele vai ter um pouco mais de preferência para não deixar tumor e talvez lesar um pouco mais de nervo. Sim. Então, todos os cirurgiões de próstata, hoje em dia, têm esse cuidado para tentar fazer o melhor possível. O que ele quer? Ele quer tirar a próstata, não quer deixar tumor ali na região da loja prostática e ele quer também preservar os nervos para o paciente depois recuperar a função erétil. Sim. Eu achei curioso, eu esqueci agora, tá falando de pacientes que a maioria, quando é de causa psicogênica, assim, você falou, a gente até faz isso pro paciente entender que e voltar a ter O medicamento injetável? do medicamento injetável, é verdade. O medicamento injetável a gente pode usar para qualquer disfunção erétil e ele é bem interessante e eu sou um entusiasta desse remédio. Por quê? Vamos lá. Ele é um remédio de ação rápida. Digamos que tu vai tomar um Viagra, um Cialis, um Levitra, né? E esses medicamentos tu tem que tomar 1 hora, 2, 3, 4 horas antes para eles fazerem o efeito. Tá? Então já começa por aí. Não é para agora. Você tem que se preparar. O medicamento injetável, tu aplica agora, em 3, 5, 6 minutos o pênis já levanta. Na hora. É uma ação muito rápida. Segunda coisa importante é efeitos adversos. Os medicamentos orais, quem usa, normalmente se queixa de algum efeito adverso. Ou uma cefaleia, uma dor de cabeça, às vezes uma congestão nasal, dores musculares, dores nas panturrilhas, dores lombares. Às vezes o paciente se queixa e diz, doutor, eu tomo esse remédio aí, meu pênis fica bem rígido, me ajuda e tal, mas no dia seguinte eu tô acabado. Parece que um trator passou por cima de mim, que eu fico muito cansado no dia seguinte. Então é um remédio que é bom, mas ele não é tão bom assim, porque ele não me deixa legal. Sim. Né? Já o injetável não tem disso. Ele não tem esses efeitos. Não tem nenhum efeito sistêmico, ele tem uma ação local. É por isso que homens que têm disfunção erétil e que têm problemas sérios cardíacos, que usam nitratos, que não podem tomar os comprimidos, o injetável está indicado para esses pacientes. Tá, você vai lá, obviamente eu vou no teu consultório, você vai me talvez aplicar ali uma vez, porque a pessoa usa, se auto-aplica, não é? Sim, o paciente que quer usar o medicamento injetável, eu sempre ensino ele a usar o medicamento injetável. Eu ensino no consultório. Eu tenho também um vídeo no YouTube que viralizou, que eu fiz um tempo atrás. Tem mais de quase 300 mil visualizações. Foi um vídeo que inicialmente era para ser um vídeo educativo, assim, meio bobinho. E daí as minhas amigas lá da equipe Solar, que gravam comigo e que divulgam o meu trabalho nas redes sociais. Vamos fazer um videozinho aí de uma coisa habitual aí. O que tu fez hoje? Hoje eu ensinei um paciente a injetar o remédio no pênis. Vamos fazer um vídeo disso aí. E eu fiz um videozinho ali rapidinho de 5 minutos explicando como é que é. E o vídeo explodiu no YouTube. Mas aí mostra? Eu pego um modelo de pênis e explico ali no modelo como é que é feito, qual dose que é utilizada, a angulação da agulha. Se depois do uso, se o paciente tem priapismo, que é a complicação desse procedimento, que é quando o pênis fica duro por muito tempo, o que o paciente tem que fazer, as medidas que ele tem que tomar, que muitas vezes não precisa já procurar um urologista. Se depois de 2, 3, 4 horas o pênis não baixou, a gente orienta o paciente a subir, descer a escada. Só isso muitas vezes já resolve. É mesmo? Colocar gelo, fazer um exercício, fazer uma esteira. Muitas vezes só isso já resolve o priapismo. Como é que chama? Priapismo. Priapismo. Que é a ereção prolongada. É quando o pênis fica ereto
por mais de 4, 5, 6, 7 horas. Isso pode acontecer tanto com injetável quanto com o tadalafila, esses Com qualquer todos medicamento, às vezes com o uso de medicamentos psiquiátricos também pode acontecer, alguns mesmo? antidepressivos, pode acontecer também em pacientes que têm um tipo de anemia que se chama anemia falciforme. Isso pode acontecer também nesses pacientes, muitas vezes por uso de drogas, cocaína. Pode ser um desencadeador de priapismo ou associação de drogas com alguns medicamentos psiquiátricos, pode acontecer também. O Injetável. O injetável, a agulha deve ser mega fina. É agulha de insulina. A seringuinha é aquela de insulina que cabe em toda ela 1 ml. E normalmente o paciente usa 10, 15, 20% de 1 ml, que a gente chama de 15 unidades, 20 unidades, que é 15, 20% de 1 ml. De 1 ml. É pequena quantidade. Tá, é uma pontadinha então. E a agulha é igual de insulina que os pacientes fazem injeção de insulina subcutânea. É aquela agulha menorzinha que existe. Tá, você falou que não assim, não sente nada mesmo. Não, é um picadinho. Sente uma picadinha de agulha, tá? E eu digo para os pacientes que é como uma picadinha de mosquito. Ele tem que introduzir a agulha numa região do pênis onde não tem veia, geralmente na lateral, não embaixo nem em cima, na lateral, e injeta aquele conteúdo que eu orientei a aplicar, retira a seringa e comprime o ponto por uns 15, 20 segundos. Depois pode ter relação. E aí, Thiaguinho? Eu queria saber. Você é muito novo ainda, tá? Mas você ia tomar uma picadinha de mosquito dessa? Mas gente que não tem disfunção ou em nada disso pode usar também? O Thiaguinho tá perguntando, não tá sem microfone, quem não tem disfunção tomar. Acho que você já sabe a resposta, né, Thiaguinho? Excelente pergunta. Eu até devo contar rapidamente, citar um caso de um paciente. Que tomou, sim, não precisava. Tem pacientes que fazem uso também recreativo desse medicamento. Tá. Que tem função erétil normal, mas querem usar para dar uma melhorada e para ter uma performance melhor. Sim. Eu tenho alguns pacientes que são swingueiros. E que usam esse medicamento. Sim. E que me procuraram por isso, porque lá no lugar onde eles fazem swing, eles descobriram que alguns usam. E passaram a dica. E me procuraram para também fazer uso. Daí eu orientei a usar o remédio da forma correta. Mas não tem isso para quem não precisa. Pode ter problema? Porque eu conheço pessoas também do swing e isso é comum no swing. Sim. Que as pessoas, né, têm uma performance maior, mais pessoas para dar conta na noite. Sim. Transar mais, Sim. né? Então, tem uso seguro mesmo para quem não entende? Usando o medicamento injetável... o injetável. O injetável, tá. Tá. Não, vamos falar do medicamento oral. Tá. Pode usar. Tá. O medicamento oral pode ser usado de forma recreativa também, sim. Claro que o principal é indicar quando o paciente tem disfunção erétil. Sim. Mas muitos pacientes querem usar o medicamento para dar um upgrade, dar uma melhorada nessa ereção. E com o medicamento, muitas vezes, eles conseguem esse resultado. Tá. Os pacientes psicogênicos, muitas vezes, que o problema é psicológico, o medicamento oral muitas vezes não funciona muito bem. Já o injetável, não. O injetável tem uma chance bastante grande de funcionar nesses pacientes. Sim. Sim. Caramba, mas é isso. Mais uma... Os riscos. Eu fico pensando... Os riscos do injetável. Se o paciente quer usar de forma recreativa, daí ele tem que saber os riscos, né? Se quiser usar, ele pode usar, mas o medicamento injetável, quando é usado bastante, demasiadamente, e o paciente aplica sempre no mesmo lugar do pênis, pode criar uma fibrosezinha. Então a gente orienta que o paciente aplique ele em locais diferentes, ele tem que variar a posição de punção. Às vezes aqui no meio, outras vezes um pouquinho mais na ponta, mas sempre na lateral e nos dois lados. É sempre, vamos dizer assim, no corpo, né? No corpo, na haste do pênis. Na haste do E pênis. sempre na lateral com a inclinação da agulha em 90 graus. A agulha tem que entrar toda dentro do pênis. Eita! Ela... Muitas vezes os pacientes falham com o medicamento injetável porque eles não aplicam toda a agulha, aplicam só um pouquinho. Pontinha. Mas assim, ó, eu comento assim, ó, que o injetável é igual a bife de fígado. Ou o paciente ama, ou o paciente detesta. Cara, olha, eu acho que uma vez, eu já até falei isso, eu acho que eu tomei uma... Bom, você vai saber me responder. Eu tive... Como é que chama?
Ah, eu tive que cauterizar. Uma cauterização. Uma cauterização. Só que aí era, na época, uma ex-namorada e tal, e ela foi no médico e tal, e aí o cara que tava acompanhando antes de entrar na sala falou, isso aí, a anestesia é uma pomadinha e tal, e não era pomadinha porra nenhuma. Ele dava uma anestesia local, Sim, e é a mesma agulha. É a mesma agulha, de insulina. Eu não senti nada. Ele me disse que ele deu uma agulhada e eu acho que foi na cabeça, porque era ali assim. Sim. Eu juro. Doeu. Não, não senti nada. Foi tranquilo? Ele passou uma pomadinha anestésica Ele antes. passou deve Ajuda. ter passado. Porque quando eu senti um cheirinho já de queimado, Já tinha feito. ele falou, pronto. E aí eu olhei pro lado, aquela agulha, eu falei, você usa? Ele falou, não, eu te apliquei uma... Só que ele deve ter passado uma coisinha. É a mesma agulha. A mesma agulha, aquela bem pequenininha de insulina. Eu tive um paciente, vou citar um caso de um paciente que ele me procurou agora faz poucos meses, 2 ou 3 meses, e ele queria colocar uma prótese. Ele estava com uma disfunção erétil e queria colocar uma prótese. E ele veio no meu consultório para fazer um exame que se chama ecodoppler peniano com teste de ereção fármaco induzido. Então é o teste de ereção que eu expliquei, que a gente faz a injeção do medicamento, e depois que o pênis fica ereto, a gente faz o Doppler e verifica como é que está a vascularização do pênis. Este é o melhor exame para avaliar ereção. Tá. O ecodoppler é o que peniano. você tinha falado lá no que a gente estava conversando. Isso, ecodoppler peniano com teste de ereção. E ele fez esse exame comigo e ele queria botar uma prótese. Eu disse assim para ele, quem sabe vamos fazer esse exame antes para ver como é que está a função do teu pênis? Ele disse, tá bom, vamos fazer. Fizemos o exame. Injetei o medicamento. Em questão de 10 minutos, o pênis dele ficou com uma rigidez máxima. Nota 10 em 10. Firme. Fiz o Doppler, vascularização normal, rigidez plena. Expliquei para ele, olha, teu pênis está bem. Na minha opinião, o senhor não precisa colocar uma prótese. Se o senhor quiser usar esse medicamento injetável, é uma excelente opção e talvez o senhor vai usar esse remédio por muito tempo. Eu te ensino a usar o remédio, quem sabe o senhor usa dele assim, doutor, eu tenho pavor de agulha, eu tenho trauma de infância, eu não quero saber de injeção. Tudo bem, então o senhor pode botar uma prótese. Tudo bem, daí expliquei sobre prótese para ele e tal, mostrei os modelos das próteses, expliquei tudinho. E daí passaram-se uns 3, 4 dias, a minha secretária me passou a ligação dele que queria falar comigo. Disse assim, doutor, eu pensando bem, eu tô pensando em assumir o risco e perder o meu medo da injeção, porque aquela ereção que eu tive aí no consultório, desses dias, era uma ereção que fazia anos que eu não tinha. E eu achei sensacional. Então, assim, veio uma hora pra mim, eu quero ir pegar esse remédio, quero usar esse remédio, tu me ensina a usar que eu quero usar ele. Então já faz 2, 3 meses o paciente tá usando injeção. Ah, ele tá usando então. Ele veio no consultório, ensinei ele a usar, ele perdeu o medo de aplicar, né? E tá usando e tá contente, tá feliz, tá funcionando muito bem em casa. Sim, o medicamento injetável. Sim. Você falou, ele é jovem, isso? Você tinha falado ou não? Esse paciente não era tão jovem, não. Ele tem em torno de 62, 63 anos. Sim, sim. É. Eu ia falar uma coisa da prótese. Era da prótese, mas eu esqueci. Tudo bem. A gente... Quanto é que... A gente falou isso da outra vez, mas a gente tá falando um episódio só sobre isso, ou também disso, com mais detalhes, então eu quero saber quanto é que custa isso. Aliás, antes, desculpa, lembrei que eu ia falar. O Cialis, esses medicamentos assim, tá na fila todos esses, você vê lá, é baratinho. Sim. É baratinho. Esse injetável. Vou dar uma ideia. Um frasco que tem em torno de 5 ml, o paciente pode usar em torno de 25 a 30 vezes. Tá. E um frasco, hoje o paciente gasta em torno de R$1.000. Então o custo por aplicação acaba sendo praticamente o mesmo do Viagra e do Cialis. Umas 30 vezes? Isso, R$1.000? Isso, e o paciente consegue guardar na geladeira por até 6 meses. E ao longo desses 6 meses, cada vez que ele vai tentar ter uma relação, ele vai lá na geladeira, pega o frasquinho, passa um pouquinho de álcool, aspira a quantidade que ele precisa e aplica no pênis, devolve o frasco na geladeira. Dura 6 meses. Aquilo dura 6 meses? Sim. Não é um negócio, um negócio de outro mundo. Existe essa injeção também para ser comprada em farmácia para uma aplicação única, que se chama Caverject. Você usa uma só. Daí o paciente acaba não comprando esse frasco com 5 ml desse composto. Tá. Essa injeção da farmácia, que se chama Caverject, é para aplicar uma vez. Só que o paciente tem que diluir o produto, que é um pozinho, num líquido,
para injeção. E depois ele aspira aquele produto e dele tem que aplicar no pênis. E o custo dessa injeção hoje nas farmácias é em torno de 100 a 140 reais. Ah, não é bem mais caro. Ele acaba sendo mais caro, mas muitas vezes eu indico esse medicamento também para os pacientes para eles fazerem um teste único. Pra ver como é que vai ser. E muitas vezes também eu ensino os pacientes a usar o medicamento e a primeira aplicação eu faço. Eu digo pro paciente assim, ó, deixa o circo armado lá com a patroa, Deixa ali. tu passa aqui antes e eu te aplico e tu vai lá tentar ter relação nos minutos seguintes. Tá. E qualquer coisa tu me liga. Porque esse é muito rápido, né? Mas muitas vezes o efeito também é um pouco mais Ah, prolongado. sim. Tá, e eu tinha curiosidade da injeção. Quanto é que... Vamos para as prótese. próteses. Os tipos de prótese, que a gente já falou, mas enfim, mais uma Sim. vez. Que essa aqui são as... Tem as que fica duro para sempre Sim, e tem as que fica duro quando você quer. sim. Certo? Sim, então as próteses maleáveis como essa, tem hoje no mercado em torno de 5 a 6 marcas que vendem essa prótese. Tá. E o custo dela hoje, eu vou falar assim, aproximadamente, quanto é que o paciente gasta com tudo, porque tem o hospital, tem a prótese, tem o trabalho do cirurgião, Tá. tem o trabalho do auxiliar do cirurgião e do anestesista. Anestesista, tudo. Então é tudo. Então hoje eu vou botar uma prótese maleável, o paciente vai gastar de 15 a 60 mil reais. Olha como varia. Tá, mas isso que vai variar mais é a própria prótese. A porque... prótese e o hospital também pode variar hospital, o preço. obviamente, sim. Então- de 15 a 60 mil. Mas coloca aí próteses que vão das mais simples até as mais caras. O que muda numa prótese mais simples para mais cara? A qualidade do material, Ah, o tipo de prata que está sendo utilizada, a qualidade do silicone que reveste ela. tá. As mais caras normalmente têm uma camada de antibiótico na superfície ou de uma substância que faz com que diminua a chance das bactérias se proliferarem na prótese e isso faz diminuir a chance de infecção, Tá. que na verdade é a rejeição. Rejeição. A rejeição geralmente, praticamente sempre é infecção. Tá. Isso não. Que me veio pensando em prótese silicone. Silicone você vai ter que trocar de 10 em 10 anos, por exemplo. Isso aí não. Depende do uso. Eu tenho pacientes que colocaram prótese maleável há 12, 13, 14 anos e estão utilizando até hoje sem nenhum problema. Mas, muitas vezes, ela fratura. Eu trouxe uma aqui que fraturou. Ó. Deixa eu te mostrar aqui. Essa, palpa aqui, Thiago, pra te ver. Ó. Essa aqui é uma que fraturou. Quebrou. Dá até pra ouvir o tec aqui. Sim, essa aí fraturou. Ó, Thiaguinho, isso aqui já era. Você tá vendo? E daí o Isso paciente, aqui. perde, né, aquela força de pode- penetração e tem que trocar. Tá, isso aqui pode acontecer. Aliás, eu fiquei pensando numa coisa agora. O cara que tá com uma. Ele pode ter perioni com a prótese? É muito difícil. Porque imagina a mesma situação, mulher sentando e tal. Pode ser que ele, ao longo dos anos que está com a prótese, ele desenvolva uma nova fibrose na túnica albugínea, mas com a presença da prótese dentro dos corpos cavernosos não vai ter problema. Ah, tá. Porque ela vai manter a retilinidade e a força. Isso aqui, no caso, então, ela deve ter quebrado a prótese em si mesmo. Foi que pelo, acabou. pelo excesso de uso e Ah. a chance de fratura, de quebrar a prótese, ela é maior nas próteses mais baratas. Tá, então, assim, claro, até pelo material e tudo mais. Sim. Mas o excesso de uso também? Sim. Mas que estranho, eu não ia pensar nisso, porque isso aqui tá dentro do O negócio. fabricante, ele promete tantas mil dobraduras. Ah, tá, Uma, lógico, duas, porque três, você dobra quatro. e volta, tá. São todas as tá. vezes que ele vai dobrar, porque esse metal, Sim, esse material chega uma hora que ele não suporta mais, ele desgasta e ele quebra, Não, ele tá, fratura. esquece, desculpa, na minha cabeça que o cara tá toda vez reto. Não, ele dobra pra guardar. sim. Ah, tá. E daí na hora de ter relação, ele posiciona, dobra a prótese, o pênis pra frente e fica na posição reta pra poder fazer o coito, pra poder fazer a penetração. É na dobradura, óbvio. Tá. De 15 a 60 mil reais. Bota aí de 20 a 50. 20 a 50 mil reais eu tenho uma prótese Sim. da... Como chama? Maleável Maleável. ou semirrígida.
Maleável Tem semirrígida. uns 5 a 6 tipos, marcas diferentes que variam nesse preço. Aí. Nesse preço. Só que tem aqui sobe e baixa. Tem para todos os bolsos. Tá, essa aqui, por exemplo, é a que vai A inflável é mais cara. mais cara. A inflável é mais cara. Hoje, para o paciente fazer um implante de uma prótese inflável, ele vai gastar de 90 a 120 mil reais. Existem 3 marcas que fazem ela no mundo. Posso ver? Sim. Eu ouvi da outra vez, mas você... Isso aqui, peraí. Isso aqui, que é o reservatório, ele fica preenchido Isso aqui é com soro fisiológico, soro né? fisiológico. Ele fica escondido, guardado dentro do abdômen do paciente. Tá na minha câmera aqui, O Thiaguinho? paciente não vê isso aí. Tá, mas é que ele tá falando, vai ficar em mim. Mas enfim, isso aqui, só pra falar, isso aqui fica no abdômen, é cheio de soro fisiológico. Isso aqui vai ser a bombinha que aperta E as duas hastes. e as duas hastes que, Os dois que vai cilindros. ficar dentro dos corpos cavernosos, tá? Isso. E a bombinha fica dentro do escroto. Superficialmente dentro do escroto, que é o local onde o paciente vai acionar o sistema. Então ela tem o pump, que é essa parte É isso mais aqui. gordinha de baixo ali. Eu que posso ele apertar pode aqui? apertar lateralmente assim, ó, Thiago. Ah, é lateral. Vai apertando várias vezes aí. Eita! E aí, neste movimento, nessas bombadas, o soro fisiológico passa do reservatório para dentro dos cilindros e preenche os cilindros, deixando eles com rigidez e com força axial. Caramba. E aí você aperta no escroto, no saco, No saco. aqui do lado. Isso. E aí fica com as duas hastezinhas, uma em cada lado Do pênis. aqui. Ah. E aí, pra tirar... Depois da relação, depois do orgasmo, depois da ejaculação, o Você paciente segura aqui? aperta nesse botãozinho aí uma vez só. Não precisa- uma vez só. É uma vez só, tu desaciona e o paciente pode apertar um pouquinho o pênis que o soro fisiológico vai voltar para dentro do reservatório. Olha, rapaz. E o que é interessante dessa prótese, ela tem mais força axial do que a outra prótese, que é maleável. Tá. Então ela Aquele pump do pênis, ele vai ficar mais... ele fica mais encorpado. Ele muitas vezes faz ao longo do tempo de uso esse pênis ganhar um pouquinho de diâmetro. Uhum. Ele pode ficar um pouquinho mais grosso, depois de que essa prótese inflável é colocada. Tá. E ele tem a questão, essa prótese tem a questão da ocultabilidade. Que o que é isso? Tem muitos homens que não querem que a parceira saiba que ele tem uma prótese. Então, em estado de flacidez, de detumescência, que o pênis está mole, ela tá mole dentro do pênis e palpando ali. Tu não sabe que tem algo dentro. Mas na hora da relação, Tum. bomba, ela enche, o paciente utiliza e depois da relação Tira de só novo. desfaz o mecanismo aqui. Quanto tempo demora essa cirurgia? Em torno de 1h15 a 2 horas. É rápido, assim... Sim, e é ambulatorial. Ah, é? Quase ambulatorial. As minhas próteses infláveis eu tenho feito num dia e dou alta no dia seguinte. As maleáveis eu dou alta no mesmo dia. Você tem um... Óbvio que tem, mas... Quantas próteses você tem por semana ou por mês? Assim, quantos pacientes? Eu estou me especializando em andrologia e estou cada vez colocando mais próteses. Tá. Atualmente eu tenho colocado 2 a 5 por semana. 2 a 5 por semana? Sim. Bem mais bastante. maleáveis pela questão do preço. Ah, financeira. Sim. Numa proporção, sei lá, 70-30? Mais ou Não é menos? mais. Eu acho que é 9-1. Ah, essa aqui é bem... Bem mais cara e a gente coloca menos. Que não é todo mundo que O tem cara condições de pedala em quantas vezes que tem como pedalar? Sim, pode fazer até em 8, 9 vezes. Tanto o Cara, hospital quanto a empresa que vendem a prótese, eles parcelam. parcela tudo. E nós médicos também aceitamos fazer a cirurgia sendo paga no cartão de Também. crédito em até 6, 7, 8 vezes. Caramba, cento e poucos mil. É. Tem muitos pacientes que têm condições, né? Sim. Eu tive um paciente que chegou um tempo atrás no consultório para botar uma prótese, conversando com o paciente, era um agricultor, mas ele disse assim, doutor Rossol, eu vim aqui botar uma prótese igual que um amigo meu lá da minha cidade colocou contigo. Daí eu me lembrei quem era o amigo dele e ele botou uma maleável, Tá. uma prótese maleável. E aí mostrei as próteses e tal, só que eu sempre mostro todas para os pacientes. Daí eu mostrei também a inflável. E daí ele disse assim, doutor, essa de bombinha aí eu gostei também. De bombinha. E dele me pediu os valores, eu expliquei.
E dele disse assim, mas qual que é melhor? Eu disse, olha, se o senhor tem condições, coloca uma inflável. Ah, doutor, eu tenho condições sim, eu quero botar essa inflável. E até porque agora eu trabalhei a vida inteira, eu gosto muito de fazer sexo. E agora eu já tenho minha fazendinha lá que eu crio gado. E agora dei a sorte de uma tia minha falecer e me deixou mais 2 fazendas que ela tinha. O cara pegou uma fazenda e botou em prótese, cara. Não foi a fazenda. Não foi tudo. Foram só umas reses. Teve umas cabeças de gado, vai, que ele colocou. Caramba, mas Sim. isso com certeza muda. Lógico. Não sei se. Tem as mais baratas, mas mesmo assim talvez não é tão acessível, né? Sim, 15 mil reais, 16, 18 mil reais, o paciente consegue colocar uma prótese, claro, uma Que prótese também divide, nacional, também divide, e que também o índice de sucesso é bastante alto. Uhum. A vasta maioria desses pacientes que botam as baratas também ficam muito felizes. Existe alguma. Porque. Eu não sei se isso vai incomodar, porque você vai ficar com o pau sempre rígido. Sim, mas daí tu tem que usar uma cueca um pouco mais justa, uma cueca boxer, e deixa ele sempre dobrado para um lado. E na praia, não usar uma sunga, né? Sim, usar uma sunga apertada por baixo e um calçãozinho. e um calçãozinho por cima para não demonstrar muito, né? Pra ficar mais oculta. Sim. Se a gente pode voltar nisso aqui, mas só pra gente chamar... Que horas são? Tá. Vamos, eu quero falar de um assunto específico e depois tem uma história que eu sei que tem já contou a história. Tem algumas. Tem várias. Tá, então vamos. Tiaguinho, cadê nossa... Cadê? Calma, que a gente... Aliás, a gente deu... Eu não lembro se eu tinha dado a caneca ou só o voucher da outra vez, mas pode levar essa aí também de novo. Obrigado. A canequinha do nosso patrocinador. Tá lá naquela ali, Tiaguinho, de novo? Tá naquela ainda, né? Eu tô trocando pra lá. Tá, não, tá tranquilo, fica ali. A gente tem um quadro aqui no nosso podcast, sim, do Medieval, do Paradiso Motéis, da Rede Paradiso, Medieval Motel Spa e Florence Motel. Spa que é o papo de... Olha lá, papo de motel. Papo. By Rede Motéis Paradiso. E a gente tem uma vinheta. Você lembra da vinheta, como que era? Não. Não lembro. Essa vinheta, ela... Mas é o Thiaguinho, uma vinheta que a gente gastou muito dinheiro pra fazer ela. Estamos começando o quadro? Então a gente tá naquela ali? Tá naquela que daí eu... Porque naquela ali tá tudo certo. Estamos começando agora o nosso Papo de Motel, by Rede de Motéis Paradiso. Então, Thiaguinho, por favor, com essa camisa aqui, que é isso? É o Gantz de Berserk, é um mangá que eu leio. Cara, não entendi nada que você falou, eu tô muito velho. É história em quadrinho japonês. História em quadrinho japonesa? Vai, solta a vinheta, Thiaguinho. Ele bota até o fone pra soltar a vinheta. Peraí que foi errado, foi mal, peraí, desculpa. Papo de motel. Olha isso, palmas pro Thiaguinho. Ele pegou a vinheta do plantão da Globo e fez um enjambre pro Papo de Motel. Papo de Motel, aliás, a gente tava falando que as próteses dão uma... Dependendo com o uso, ela dá uma certa engrossadinha no pênis. Na prótese inflável, sim. Nessa inflável. Tá, e antes disso a gente tava falando sobre... Que eu deixei a pergunta pra fazer depois... Já ouviu falar em harmonização peniana? Sim. É o que a gente tava falando ou não tem nada a ver? Sim, é um termo, é um jargão que se usa, né, popularmente para melhorar o aspecto cosmético do pênis. Tá. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas eu só me esqueci de uma coisa de falar, Claro. Em relação à prótese. Claro. Muitos pacientes, às vezes, fazem a seguinte pergunta: doutor, eu tenho o hábito, eu gosto de fazer coito anal. Qual prótese é melhor? Rapaz, eu nunca tinha pensado. Tem uma específica? Sim, a prótese inflável, ela tem mais força axial, ela é melhor para fazer coito anal. Cara, nossa, eu adorei ter falado Essa isso. informação é Não importante ia nem passar também. na minha cara. Lógico Sim. que é importante. Se a pessoa gosta ou tem uma frequência de sexo anal, você vai acabar... porque ela deixa mais... Sim. Ela tem uma... Ela tem mais empuxo, mais força axial, força de penetração quando ela tá inflada.
Então, se você, meu amigo, gosta de explorar áreas um tanto quanto remotas, vai ter que desembolsar umas cabeças de gado aí pra ir na prótese da bombinha. E ela dá aumenta um pouco o diâmetro do pênis. Sim. E, lógico, eu usei esse link pra chegar no aumento peniano, Sim. que a gente tava falando sobre aumento peniano. Sim. Tá rolando aumento peniano por aí? Esse assunto aí, Thiago, ele tá bastante na moda, né? Porque de um tempo pra cá, de uns 2, 3 anos pra cá, surgiu o preenchimento peniano com ácido hialurônico. Tá. Que é uma técnica de preenchimento, de engrossamento do pênis que tem mostrado resultados muito bons, de uma forma segura. Uhum. Cirurgias para aumento peniano, normalmente, na maior parte dos casos, eu me refiro a nós, urologistas, andrologistas, a gente não indica. Uhum. Porque cirurgia para aumento peniano, durante anos, décadas, sempre vários médicos, cirurgiões tentaram fazer algumas técnicas para aumentar. E, na vasta maioria das vezes, os resultados não foram bons. São cirurgias complexas que muitas vezes fazem sliding, que é uma grande manobra de dissecção e liberação dos corpos cavernosos. E isso aí muitas vezes pode ter complicações severas, inclusive vários relatos de pacientes que perderam o pênis Na cirurgia de aumento. nessas tentativas de cirurgias de técnica para aumento de pênis. Então hoje uma cirurgia em si só para aumentar o pênis, ela não existe de uma forma funcionalmente boa. Uhum. Então, a gente não indica cirurgia para aumentar pênis. Isso aí se o cara pega a mão e pega no pênis e vai indo pra baixo, assim, pra baixo do saco, você parece que sente que o pênis Sim. continua pra dentro ali, né? Em torno de uns 2/5 do pênis ele tá embutido, ele tá lá pra região perineal, na crura. Sim. É só uma parte dele que fica exposto, que fica pra fora. Essa cirurgia, na minha cabeça de ignorante, era meio que tentar puxar esse pênis de lá. Não é isso? Não, a cirurgia sempre foi no intuito de soltar a pele do pênis, entrar no corpo dele, na parte mais firme ali, que é a túnica albugínea, que está em cima da uretra, e fazer ela expandir, vir mais para frente e expandir também em diâmetro. Só que para essa técnica dar certo, somente com o uso de prótese peniana. Mas daí o paciente perde a ereção normal com o implante da prótese. Tá, mas então, para esse aumento de pênis, então dessa forma aí, quando você... As tentativas, ou que, enfim, é junto com prótese. Cirurgia para paciente que tem ereção normal, para aumentar pênis, não se indica. Não se indica. Não. Mas pacientes que têm disfunção erétil, que o pênis não está com boa ereção, e a gente indica uma prótese peniana, a gente pode dar uma aumentadinha nesse pênis. Mas não desse jeito aí. Colocando prótese, Com a prótese. e fazendo incisões de relaxamento nessa túnica albugínea para soltar esse tecido e a gente com a prótese conseguir dilatar esse corpo cavernoso e botar um pouco mais de comprimento e um pouco mais de diâmetro. Cara, tá, entendi. Isso não é tão comum. Não é tão comum, mas nas cirurgias de pacientes que têm disfunção erétil e que me solicitam para tentar dar uma aumentada no pênis, eu utilizo essa técnica na cirurgia, com incisões de relaxamento. Entendi. Mas no caso do ácido hialurônico não é de comprimento, ele é para deixar ele mais bojudinho. Espessura. Isso tem hoje em dia? Sim, isso a gente está fazendo, tá? E já faz uns 2, 3 anos que vários urologistas do mundo e do Brasil já estão fazendo. Tudo isso? São bastante profissionais que estão já colocando, implantando o ácido, injetando, né? Preenchendo o pênis com ácido hialurônico. O ácido hialurônico é um produto que existe no corpo humano, mas ele é produzido hoje por indústria farmacêutica que sintetiza e produz esse produto, que é o ácido hialurônico, e ele começou sendo utilizado para fins estéticos na face, e de um tempo para cá, esses 2, 3 anos para cá, se está também injetando ele no pênis. Ele tem densidades diferentes. No rosto, ele é menos denso. Na utilização para face, ele é menos denso. Para
preenchimento de pênis, ele tem uma densidade maior, ele é mais firme, ele é um pouquinho mais duro. Consegue ficar mais duro. Sim. Tá, isso essa aplicação, ela é uma vez só e o resto da vida, ou você tem que é uma recorrência? Excelente pergunta. O ácido hialurônico, ele é aplicado no consultório com técnica estéril. A gente passa produto para matar, degermar, matar as bactérias que tem na pele para prevenir infecção. Sim. Porque praticamente a única complicação do ácido hialurônico é infecção. Tá. E ela geralmente acontece, ela raramente acontece, mas quando acontece é quando o paciente infringe as indicações do médico, que é que depois da aplicação, esse paciente não pode ter relações nos 7 dias seguintes. Tá. Então, na literatura, o que a gente tem é que as poucas infecções com ácido hialurônico aconteceram em pacientes que injetaram o ácido hialurônico hoje e amanhã tiveram relação sexual. Aí, não tem como. Não seguiu a orientação médica. Então, a principal dica para o paciente que faz esse procedimento é não ter qualquer tipo de relação sexual, inclusive masturbação, nos 7 dias posteriores ao uso, à aplicação do ácido hialurônico. Tá, e ele tem essa reaplicação? Vamos lá, então. Falando desse assunto da reaplicação. Então, o corpo reabsorve ele. Aham. Parte dele vai sumindo ao longo do tempo. Tá. Então, muitos pacientes que colocam ácido, depois de 1 ano e meio, 2, precisam colocar de novo. Ah, mas é um tempo, Sim. não é um mês, todo mês tem que ficar aplicando. Em média, 1 ano e meio. Tá, 1 ano já tá valendo. Mas esse produto, às vezes, chega a permanecer ali no pênis por até 4, 5 anos. Na prática, o que acontece é que o paciente faz uma primeira aplicação, que ocorre, digamos, hoje. Aham. Ele faz um retoque com um pouquinho mais de produto daqui umas 2, 3 semanas. Aham. E daí, normalmente, nessa segunda aplicação, ele já está satisfeito, Aham. contente. A maior parte dos pacientes que preenchem pênis com ácido hialurônico fica bastante contente. E depois de 1 ano e meio, 2, se diminuir um pouco, ele pode fazer um novo preenchimento com ácido hialurônico. Isso você tá com tempo, né? Porque vai ter fila na porta do teu consultório. Não é? Você não vê um aumento nesse, ou não? Estamos tendo bastante procura de pacientes. Eu imagino. Depois que eu fiz o treinamento para fazer a aplicação e estou divulgando que eu sou urologista especializado em andrologia, que faço esse procedimento, tem aparecido cada vez mais pacientes. Tem um número, sei lá, o cara chega lá no teu consultório e fala, eu quero botar ácido, lá eu quero engrossar meu pênis. Ele vai engrossar quanto? Óbvio que vai engrossar, tem um resultado, senão ninguém ia fazer. Né? Perceptível, porque o Thiaguinho tá louco aqui, ele não tá perguntando porque ele tá com vergonha, mas ele quer saber. Assim, ó, alguns pacientes meus realmente chegam no consultório e dizem assim, doutor, bota o máximo que o senhor conseguir. Mas vai não é assim. Não é assim. Existe. Isso é caso a caso? Cada caso é um caso. Então, pacientes que têm pênis maiores precisam colocar mais ácido para ter um resultado melhor. Claro, sim. E pacientes que têm pênis menores, com menor quantidade de ácido, a gente já consegue um bom resultado. Uhum. Então, depende do tamanho. Tá. E vale frisar que a maior parte dos pacientes que procura médico urologista para aumentar, para engrossar pênis, a vasta maioria não tem pênis pequeno. Eles têm pênis normal. Só que Só que ele pump. tem aquela dismorfia. Ele acha que o pênis dele é pequeno. Uhum. E ele sempre quis ter um pênis maior, como o amigo tem, o conhecido que tem, dá ou que ele foi num vestiário e viu que o outro tem. E o que é curioso é que a grande maioria dos pacientes que quer aumentar o pênis, eles sabem que vai melhorar e eles procuram médicos especializados para fazer isso. Sim. Né? E hoje o ácido está se mostrando como uma excelente opção para isso de uma forma segura. Sim. E que tem um tempo que ele funciona, né? Que ele está presente ali no pênis, que vai nesse período que eu comentei, de 1 ano e meio até 2 anos. Sim.
Qual o valor? Lógico, depende. Se o cara tem um pênis maior, vai injetar mais, vai ser mais. Sim. Mas tem uma média isso? Daí, Thiago, isso depende hoje de qual cirurgião, qual médico que está aplicando. Uhum. Eu recomendo sempre que o paciente que deseja fazer esse procedimento, que faça com médico urologista, andrologista, médico especializado em pênis, que não faça em clínicas de estética, que ele procure realmente o profissional que está gabaritado, que tem formação médica para fazer o procedimento, que conhece a anatomia do pênis e que vai fazer com toda estrutura, material estéril, com todos os cuidados para que não ocorra complicação. Porque é isso que eu falei lá no começo, eu falei em tom de brincadeira, mas é isso mesmo. Você vê hoje essa divulgação de harmonização peniana e eu imagino que isso deva acontecer com vários outros profissionais, não necessariamente uma pessoa que se especializou, que fez um curso e tudo mais, né? Eu, por exemplo, eu fiz 6 anos de medicina, depois eu fiz 2 anos de cirurgia geral, depois mais 2 anos de urologia, depois eu fui para a França e fiz cirurgia urológica mais 2 anos. Então é uma vida inteira dedicada à medicina para tu se sentir seguro e especialista naquela área. Então, como eu falei, eu recomendo que quem desejar fazer, que procure um urologista, um andrologista, que tenha capacidade e conhecimento para fazer da melhor forma possível. Sim. E só para terminar, bom, se tiver mais coisa, pode falar sobre isso, mas ele funciona pro pênis ereto e ele descansado? Excelente pergunta. Porque às vezes o problema do cara é mais quando o pênis não tá duro. Sim. A maior parte dos pacientes que procura o médico para fazer engrossamento peniano não é para ter ele maior, ter ele mais grosso no momento da relação. É antes. É pro momento de flacidez. Porque é ali que ele sente, às vezes, vergonha por achar que o pênis dele é pequeno. Sim. É no vestiário do clube, é quando termina o futebol, ele e os amigos dele vão pro vestiário tomar um banho. Então, é para esse momento que o paciente deseja mais fazer o engrossamento para ter um aumento de volume. Sim. E eu queria lembrar uma outra coisa que é importante, é que o preenchimento com ácido hialurônico, ele não aumenta o comprimento do pênis. Sim, sim. Às vezes, em estado de flacidez, pelo preenchimento, ele pode talvez deslocar o pênis, desembutir um pouco mais o pênis para fora. E isso pode deixar ele talvez um pouquinho mais comprido em estado de flacidez. Mas em ereção, não. Tá? Mas vamos falar no momento da ereção. Tá. Alguns pacientes que já fizeram implante alguns pacientes que já fizeram preenchimento com ácido relatam, isso não está descrito, mas alguns pacientes já me comentaram, foi que a área de contato do pênis, a superfície, aumentou com o ácido. E isso fez com que a sensação de tato na hora da penetração, na hora do coito, melhorou. Porque aumentou a superfície de contato do pênis dele. Sim. E alguns também já referiam que a parceira percebeu a diferença. Sim. E que isso aumentou também a área de contato, de atrito na hora do coito. E isso também melhorou para a parceira. Até porque a gente também já falou aqui várias vezes, e quando a gente fala de tamanho documento, tamanho importa para as mulheres, lógico, vai ter uma variação grande, mas não sei se é unânime, mas a grande parte das mulheres falam que é mais importante realmente a espessura do que o tamanho. Então, isso vai... Esse dado confere. Na questão de comprimento, não varia. Porque a mulher ela tem sensibilidade tátil nos primeiros 1/3 do canal vaginal, principalmente na entrada. Sim. Na parte mais profunda, ela não sente praticamente nada. Sim. Então, na questão de comprimento, o tamanho do pênis do comprimento não muda muito para a mulher na hora da relação. Mas, na questão do diâmetro, sim. Muitas mulheres relatam que preferem o pênis um pouco mais grosso. E isso, o ácido hialurônico, com esse preenchimento, ele ajuda. Sim. Tá aí, ó. Tiaguinho, achamos
Achamos a solução aos seus problemas. Tem mais... Sobrou pra ti. Sobrou pra você, não vou falar que é pra mim, né? Daqui a pouco a gente termina isso aqui e eu vou sair descer o elevador com o Dr. Rossol aqui trocando o WhatsApp. Tá, se a gente tiver mais alguma coisa, a gente lembra, mas eu queria encerrar o nosso quadro Papo de Motel e agradecer mais uma vez a Rede de Motéis Paradiso, Florence Motel Spa, Medieval Motel Spa. Muito obrigado, Patrick, e todo mundo. Pode voltar à tela normal, Tiaguinho. A gente tinha... Deixa eu até olhar aqui. Deixa eu ver se eu tinha... Pessoal médico... Cadê? Alguém falou alguma coisa aqui? O Léo falou, não, vai cair, eu não colocaria. Tá, tudo bem. Todo mundo achou que não era melhor colocar. Que eu ia mostrar aqui? Não tem pergunta aí, Thiago? Sabe que eu não abri... Não abriu perguntas? Eu não coloquei... Cadê o negócio aqui que eu tinha colocado? Pera aí. Quem tinha mandado... Calma que eu vou achar um negócio aqui. Bom, eles falaram que era melhor não, né? Tudo bem. Tudo bem. Sem problema, vai. Que triste. Ia ser didático, vai. Ia ser didático mostrar as imagens ali. O pessoal da produtora achou melhor não que ia cair a live, que ia dar problema, então... Tudo bem. Então tá bom, a gente mas não vai... realmente entorta bastante. Entorta bastante. Sim. Bom, a gente falou bastante... A gente falou sobre a prótese, falou sobre disfunção, falamos sobre o aumento peniano e sobre a doença... De Peyronie. Você acha que a gente deixou alguma coisa muito importante? Assim, eu acho uma coisa importante, Thiago, quando o paciente tem problema vamos falar de disfunção erétil de impotência, tá? Que é uma coisa, talvez a patologia, o problema que mais atrapalha os homens. Vamos colocar aí os psicogênicos, paciente diabético, paciente hipertenso, paciente idoso, paciente que fez cirurgia de câncer de próstata. Muitos homens têm disfunção erétil. Dá um dado aí. 50% dos homens que têm 50 anos têm problema de disfunção erétil. 60% deles aos 60 anos. 70% aos 70 vai anos. Vai aumentando. Então, com o envelhecimento, é uma coisa que vai cada vez acontecendo mais. Sim. E é um problema que tira a qualidade de vida dos homens. Homens que não fazem sexo, ou que param de fazer sexo, eles têm uma vida pior. Por quê? Porque eles acabam tendo uma relação social pior. Eles se relacionam, às vezes, mal com a família, com a esposa. No trabalho, o relacionamento, muitas vezes, não é o ideal. São pacientes que têm uma piora geral na qualidade de vida por não fazer sexo. Sexo é uma coisa saudável. Sim. E o homem que faz sexo e que faz com uma rotina, com uma frequência, ele vive melhor. Sim. Então, é importante a gente salientar a importância de dizer para os homens que eles têm que se preocupar com a vida sexual deles. Que quem faz sexo vive mais e vive melhor. Sim, o sexo tá... sei lá, se tiver... não sei, alguns pontos para falar sobre qualidade de vida, com certeza sexo deve tá dentro, assim. Com certeza. Eu não sei se isso tem na OMS, mas deve ter em algum lugar falando que, sim. que isso é importante. Sim. A OMS fala disso, que a pessoa, para ser feliz... Isso é da OMS, tá? A pessoa, para ser feliz, ela tem que ter o seu trabalho, a sua família, a sua diversão e uma vida sexual prazerosa. São as 4 coisas que a OMS recomenda para que as pessoas sejam felizes. Cara, então o sexo tá dentro e a gente tem solução para os problemas de sexo. De potência, principalmente. Isso aí aumenta, você falou dos 50 anos, 50%, 60% e tal. Existe muita diferença porque, sei lá, quem tem 40 anos, por exemplo. Tem menos... Isso do 40 para os 50... muda muito, porque o cara chega no 40... Eu tenho 40 anos. Sim. Eu já falei sobre broxar, não é um problema isso pra mim de falar. Mas eu não tenho, até agora, problemas assim de disfunção e tal. Sim. Será que dos 40 para os 50 muda muito? Aumenta a chance. Aumenta a chance, né? Porque os fatores de risco vão causando a disfunção erétil. Sim. Como é que tá fazendo exercício? Tá fazendo bastante exercício? Faço exercício. Quantas vezes por semana?
Eu tento ir todo dia. É? É. Então tá legal. É. Como é que tá teu peso? 3, 4... Não, o peso não tá bom, né? Ó, então assim, ó, o colesterol. É... A última eu faço todo ano, esse ano eu não fiz. Eu tava com o colesterol no limite e o triglicérides estava passando um pouquinho. Então, assim, ó, os fatores de risco vão se associando e vão aumentando com o envelhecimento masculino. Sim. Depois dos 45, 50, muitos deles às vezes têm declínio hormonal, entram na andropausa, que a gente chama, que o nome correto é disfunção androgênica do envelhecimento masculino. A andropausa. Então, é mais um fator para piorar a potência, para piorar a libido, para piorar a força, para diminuir o exercício, que é quando o homem chega naquela faixa etária, de 45, 48, 50 anos, que os níveis de testosterona começam a cair. Assim como que nas mulheres, depois dessa idade, elas param de menstruar e os níveis hormonais femininos também caem. Isso chega... Existe reposição hormonal, assim como para as mulheres de testosterona e tudo mais? Reposição hormonal é um tratamento que eu faço no meu consultório. Eu tenho muitos pacientes que fazem, mas existe indicação. Não é dar testosterona para todo mundo. Claro, eu passei, doutor, eu tenho 46 anos, já quero fazer. Não, fazer testosterona. Não. A indicação correta de se fazer reposição hormonal é para homens que têm níveis baixos de testosterona e que têm sintomas de baixa testosterona, que são perda de força muscular, diminuição da resistência física, piora de libido, de tesão, piora na qualidade das ereções, piora na memória, cansaço, prostração no final do dia. A memória também tem a ver com a testosterona? Muitas vezes sim. Dentro do envelhecimento masculino, um dos problemas da andropausa é a diminuição da memória, a piora da memória. Isso você faz exame. Sim, então você chega lá no teu consultório, você vai fazer um exame de exato. testosterona. Não só testosterona, como os outros hormônios também. A gente dosa LH, FSH, estradiol, prolactina, faz um perfil lipídico para ver como é que tá o colesterol do paciente ou os colesteróis. Sim. Então é feita uma avaliação desse paciente para ver se tem indicação. Mas ele tendo sintomas de andropausa e tendo testosterona baixa, tá indicado fazer uma reposição. Tá. E a reposição hormonal, hoje em dia, a gente sabe que ela melhora a qualidade de vida. E alguns estudos até estão mostrando que homens que envelhecem com testosterona baixa, eles têm mais infarto e mais AVC. É mesmo? E homens que envelhecem com testosterona baixa têm mais câncer de próstata. Caramba. Então aquela história que se falava 30 anos atrás que quem fazia reposição tinha um aumento da incidência de câncer de próstata, isso aí não vale mais. Essa informação não procede mais. Sim. Hoje em dia se sabe que reposição hormonal, quando bem indicada, não causa câncer de próstata. Sim. Caramba, eu não sabia dessa não. Tiaguinho, você tem alguma pergunta? Você tá meio quieto? Não, mas é que eu não posso sair muito daqui. Eu não posso botar na geral pra perguntar. Eu entendi já, Tiaguinho. Mais alguma coisa que a gente tenha esquecido? Eu comecei a explicar... Aliás, eu queria umas histórias. Lembra, Você não vai lembrar. Eu vou contar uma de injeção, mas eu só queria falar o seguinte... que os pacientes que têm disfunção erétil, que é essa doença que a gente comentou que é uma das mais prevalentes sexuais dos homens, que é o meu carro-chefe, digamos, do consultório, que é o que eu mais atendo, quando o paciente tem esse problema, o que eu recomendo é o seguinte: não perca tempo com fórmulas milagrosas de internet. Seguido, o paciente vai lá, acha composto que tem várias coisas dentro, que dão uma super... Vai comer ovo de codorna, comer os negócios, não vai ser não assim. perde tempo. Assim, ó, o paciente que tem esse problema, vai no médico especialista. Sim. Pega uma opinião dele. O médico vai fazer um exame físico, vai ver o pênis dele, vai palpar os testículos, vai pedir exames adequados, que normalmente não é um exagero. São poucos exames. Vai fazer uma análise individualizada, vai colher uma boa história com esse paciente, fazer uma anamnese adequada. Porque muitas vezes só na anamnese a gente já mata a charada, a gente já tem o diagnóstico, já sabe encurtar o tratamento desse paciente, para ele não perder tempo. Sim. Então, assim, ó, o paciente tem problema de impotência, vai no andrologista. Sim. Vai no médico que é especializado nisso, que o paciente vai ganhar tempo. Sim. E qualidade de vida.
Vamos resolver logo o teu problema. Sim. Às vezes indica um exame de ecodoppler peniano, se for um caso que realmente tratamentos habituais não funcionam, mas hoje tem uma série de tratamentos que a gente pode utilizar para melhorar a função erétil. A gente tem os comprimidos tradicionais, a gente tem bomba de vácuo com anel de silicone, a gente tem ondas de choque, que é um tratamento regenerativo para melhorar a ereção, que a gente indica normalmente para pacientes que têm disfunção erétil de causa vascular e que são jovens, 40 até 60, 65 anos. Esse tratamento para homens mais idosos geralmente não funciona bem, mas para homens mais jovens com disfunção erétil de causa psicogênica funciona muito bem e tem uma ação prolongada, regenerativa. Tá. Esse tratamento faz aumentar a vascularização dentro do pênis, faz o sangue entrar mais dentro do pênis e faz o sangue depois ficar mais aprisionado dentro do pênis. Esse de choque? Esse tratamento eu tenho na minha Caramba. clínica, eu faço também, mas a gente tem situações que a gente indica e outras que não. Tá, Porque o sucesso do tratamento depende da indicação correta. tá. Então claro. não é todo mundo que a gente indica onda Sim. de choque, alguns pacientes sim. A gente tem tratamento com as injeções que a gente comentou hoje, Sim. que eu ensino o paciente muitas vezes a utilizar. Esse medicamento injetável, ele existe também na forma de gel, que pode ser aplicado na uretra do paciente. O de injetar? O mesmo é. A prostaglandina pode ser preparada para ser aplicada na uretra, sem injeção. Não tem a mesma potência do injetável, mas muitas vezes funciona muito bem também. Você vai ter alguma coisinha fininha É também? uma bisnaguinha, uma canetinha com a ponta mole que se coloca na uretra, o paciente massageia a uretra e esse produto ele é absorvido na uretra peniana e fica agindo no pênis do paciente. Olha só. Então é um tratamento também bastante interessante que eu indico para vários pacientes. E daí depois tem as próteses maleáveis, infláveis. Cara, então tem tem Thiago, muita... Só não transa quem não quer. Quem só não transa quem não quer. E se aqueles que não querem, eu digo assim, vamos dosar testosterona e os hormônios que talvez tu não tá querendo porque tu tá com testosterona baixa. Sim. Então, de repente, a solução é nós dar uma melhorada na tua testosterona. Você dosa testosterona e depois vem aqui Exato. achar uma solução. Qual que é a história da injeção? Eu ia contar a história a gente tava falando de injeção antes, eu vou contar a história de um paciente meu, que ele trabalha aqui em Porto Alegre e São Paulo. Tá. Ele tá nas duas cidades, seguidamente, e ele é um solteirão. Tá. Tem uns 50 e poucos anos e ele nunca casou e ele sempre teve namoradas. Tá. E ele, depois dos 49, 50 anos, ele teve um pouco de disfunção erétil, talvez um pouco psicogênica, usava tadalafila e sildenafila, às vezes funcionava, às vezes não, e daí eu indiquei para ele usar um medicamento injetável. Tá. E aí expliquei, orientei, ele começou a usar e adorou o medicamento injetável. E seguido vinha lá, Rossol, tá tudo bem, fazia exame da próstata, fazia o check-up e tal, e sempre usando medicamento injetável. Rossol, o medicamento injetável, cara, eu me dei muito bem com esse remédio. Me achei, eu adoro esse remédio. Tá, tudo bem, né? Até que um dia, num sábado, 2 da madrugada, esses pacientes que fazem medicamento injetável, geralmente eles têm o meu celular. Porque eu dou um acompanhamento para esses pacientes. Por quê? Pelo risco de priapismo. Sim. Que é o perigo do injetável. Esse é o perigo do... Tá. Mas se acontecer, eu sempre digo pra ele, se acontecer, me liga. Qualquer horário. Sim. 2 horas da manhã. Sábado, 2 horas da manhã. Meu telefone começa a tocar. Eu não escutei no início. Daí até minha esposa perguntou assim, tá tocando o telefone, atende aí. Atendi o telefone, era ele. Ele é apavorado assim, doutor Rossol. Tô passando por apuros aqui. Eu tô aqui no motel. Tô com 2 namoradas minhas aqui. E o meu pênis, já transei várias vezes, meu pênis não baixa e tá começando a doer um pouquinho. Quanto tempo faz? Já faz umas 3 horas. 3 horas de pau duro, tá doido, cara. Então é o seguinte, vamos fazer o seguinte, tu vai no meu consultório agora. 2 horas da manhã? Sim, e eu vou sair daqui de casa e vou lá que eu tenho o medicamento que faz baixar a ereção. Faz desfazer o priapismo, que eu vou te aplicar. Daí fui lá pro consultório, abrimos o consultório, passei ele na salinha, realmente estava com uma ereção bastante firme, e eu fiz uma aplicação de um medicamento chamado etilefrina, que é um vasoconstritor, e com uma aplicação ele detumesceu e baixou.
Cara, mas isso aí é comum do pessoal ir lá pra tirar? Acontece às vezes, mas geralmente acontece quando o paciente exagera na dose, que foi o que aconteceu com esse paciente. Ele deve ter colocado muito. Não, a hora que ele me disse, eu disse assim, mas o que tu fez de diferente de tu sempre faz? Disse, doutor, é que eu sempre saio com uma garota e hoje eu arranjei 2 namoradas. Então eu fiz uma dose dupla. Mas pronto, deu uma picada em cada lado e o negócio rígido Ele exagerou na madeira. Dose, porque ele foi transar com 2. Ele botou as doses dupla, quis arrasar. Essa conta não ia E daí não ia aconteceu fechar. o priapismo. Mas isso aí, você falou, só pra gente fechar, o lance de subir escada, subir e descer, Ajuda, funciona mesmo? funciona. Gelo? Sim, funciona. São vasoconstritores, né? Sim. E quando o paciente faz exercício também, com a movimentação do corpo no exercício, o corpo leva o sangue para essas áreas do exercício, músculos. Sim. Né? Então vai acabar saindo o sangue acaba mudando de compartimento. Entendi. Saindo do pênis e indo pra periferia. Sim. Do corpo. Olha só, obrigado. Eu espero que você tenha gostado mais uma vez. Sempre Eu tenho certeza que foi... 10 horas já. Isso aqui, se a gente ficar falando, o Thiaguinho não vai dormir hoje. Fiquei muito feliz de ter voltado. Acho que gostou da outra vez. É sempre legal. Vai né? estar sempre bem-vindo mesmo aqui, de verdade. Muito obrigado pelo seu tempo, pelas explicações. Alguma coisa, Thiaguinho, que a gente está esquecendo? Não, né? Você tá muito quieto hoje. Não, é que eu não posso falar muito. Eu vou te trazer chocolate semana que vem. Você que ficou aí até agora, muito obrigado de verdade. Qual que é o Instagram? Rossol Urologista. Rossol Urologista no Instagram, no Facebook, no YouTube. Meu site também, Rossol Urologista. Só digitar no Google ali que vai aparecer tudo. Rossol com 2 S, urologista, vai achar em todas as redes sociais. E convido os teus seguidores também a me seguir aí. Mas claro. Ter bastante seguidores é uma coisa que nos deixa contente, né? Sim. Porque a gente produz matéria para as pessoas lerem e informar as pessoas. E quanto mais seguidores a gente tem... Mais gente informada. Exatamente. Mais gente informada. Então, se você é só um curioso ou não, tem um problema, segue lá, Dr. Rossol Urologista. Rossol Urologista em todas as redes, mas Instagram, enfim, tem canal no YouTube, tem o site. Muito obrigado por terem ficado aí até agora. Semana que vem a gente volta, se nenhum furacão passar em Porto Alegre. Agradecer mais uma vez a KTO, que tá aqui com a gente desde o começo, com a Startar, meu irmão Ju Lisboa. E se você quiser, o Thiaguinho vai colocar de novo ali o QR Code. Você aponta a câmera do teu celular para esse QR Code e com o cupom HSEMTABU você ganha 20% no seu primeiro depósito na KTO. Não perde tempo, KTO, onde a diversão acontece. Muito obrigado. E a rede de motéis Paradiso, Florence Motel Spa. Na verdade são vários motéis, mas os 3 que estão junto aqui com a gente, o Florence Motel Spa, Medieval Motel Spa, que é aqui do ladinho, hein? Assis Brasil tá onde? Aqui, né? O quê? Você não começa. É bem pertinho. É perto. Eu não sei o que eu fiz, que o Thiaguinho quase me deu um tiro dali. Enfim... Vai, procura no Google, pô. E o Paradiso Motéis, muito obrigado, Patrick, e a todo mundo da rede. Me sigam no Instagram também, né? Se inscreve no canal, poxa, o que custa, né? A gente disponibiliza aqui conteúdo de graça todo dia pra vocês, podcast toda semana. Então segue lá, é uma contribuição que você dá pra gente, seguindo no Instagram no @HSemTabu. Todas as redes sociais, TikTok, e se inscreve aqui no canal, isso ajuda bastante a gente também. Muito obrigado, Thiaguinho. Depois você me conta o que eu fiz, que eu não sei. Obrigado, Thiaguinho. A partir de fevereiro, o Thiaguinho vai ter um ajudante aqui agora, a gente vai ter 2. Ainda vou botar o microfone ali pro Thiaguinho, pra ele participar mais com a gente. É isso, a gente volta aqui semana que vem, quarta-feira, às 8 horas, 8 e pouco, você sabe como é que é o esquema aqui. Muito obrigado, abraço, tchau, tchau pra vocês.